No meio do churrasco, minha irmã soltou: "A eterna solteirona dos gatos", bem alto na frente de todo mundo. Todos riram, até a porta abrir. Então, o salão ficou tão quieto que dava para ouvir a vergonha batendo no rosto de cada um. Minha irmã nunca perdeu uma oportunidade de me lembrar dessa diferença. Nas reuniões de família, sempre tinha uma piadinha pronta sobre minha vida amorosa. Nos aniversários, nos churrascos, nas cenas de Natal, não importava a ocasião, ela sempre encontrava um jeito de me colocar como a coitada da família que ia morrer sozinha, cercada de felinos. O que ninguém sabia é que há 2 anos e meio eu estava vivendo o relacionamento mais intenso e transformador da minha vida. Conheci ele numa situação bem inusitada. Sua gatinha havia engolido um fio de costura e ele chegou na minha clínica às 10 da noite, completamente desesperado. Era um homem alto, de olhos verdes, com aquela barba por fazer que demonstrava o desespero do momento. Enquanto eu operava a gatinha dele, ficamos conversando sobre pets, sobre vida, sobre tudo. Descobri que ele era viúvo há 3 anos. Sua esposa havia morrido num acidente de carro quando a filha deles tinha apenas 1 ano e meio. Desde então, ele criava a menina sozinho, trabalhando como engenheiro civil durante o dia e sendo pai e mãe durante a noite. A história dele me tocou profundamente, mas não foi pena. Foi admiração pela força que ele demonstrava. Começamos a nos encontrar para café após aquele primeiro dia. Ele sempre trazia a pequena junto, uma menina de cabelos cacheados e sorriso contagiante, que imediatamente se apaixonou pelos meus gatos. Era engraçado ver como ela conversava com eles como se fossem pessoas, inventando histórias e brincadeiras que me faziam rir até doer a barriga. O primeiro beijo aconteceu 3 meses depois, numa tarde de domingo em que ela havia cochilado, no meu sofá assistindo desenho. Estávamos na cozinha preparando um lanche quando ele simplesmente parou o que estava fazendo, me olhou nos olhos e disse que não conseguia mais fingir que aquilo era apenas amizade. Foi um beijo doce, cheio de cuidado, como se ele estivesse com medo de me quebrar. Aos poucos, nossa rotina foi se entrelaçando. Ele começou a passar mais tempo no meu apartamento, principalmente nos fins de semana. A menina tinha seu cantinho especial na minha casa, uma poltrona rosa que compramos juntos numa loja de móveis usados, onde ela ficava lendo seus livrinhos, enquanto eu atendia consultas no escritório que montei em casa. O momento que mudou tudo aconteceu numa madrugada de terça-feira. A pequena acordou gritando, tendo um pesadelo terrível. Ele estava viajando a trabalho, então era só eu e ela no apartamento. Corri para o quarto de hóspedes onde ela dormia e a encontrei tremendo, chorando, pedindo pela mãe que ela mal se lembrava. Peguei ela no colo, levei para minha cama e ficamos acordadas até o amanhecer conversando sobre sonhos ruins, sobre como os gatos também tinham pesadelos às vezes, sobre como ela estava segura comigo. Quando o sol começou a nascer, ela me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou se podia me chamar de mãe também, já que eu cuidava dela como uma mãe fazia. Meu coração quase parou. Liguei para ele chorando, contei o que havia acontecido, e do outro lado da linha só ouvi silêncio por longos segundos. Quando ele finalmente falou, estava chorando também. Disse que estava esperando o momento certo para conversarmos sobre isso, sobre nos tornarmos uma família de verdade. 2 semanas depois, eles se mudaram oficialmente para o meu apartamento. Transformamos o escritório num quarto de criança. Pintamos as paredes de amarelo claro, enchemos de prateleiras para os livros dela e criamos um cantinho especial onde os gatos podiam dormir junto com ela, algo que se tornou o ritual sagrado da nossa casa. Nossa rotina era perfeita. Eu acordava às 6 da manhã, preparava café da manhã para os 3, levava ela na escola antes de ir para a clínica. Ele buscava ela no final da tarde, ajudava com a lição de casa enquanto eu terminava os atendimentos. Jantávamos juntos. Todos os dias, assistíamos um filme ou brincávamos de jogos de tabuleiro, e colocávamos ela para dormir contando histórias inventadas sobre aventuras de gatos corajosos. Nos fins de semana, íamos ao parque, ao cinema, fazíamos piqueniques no quintal do prédio. Era uma vida simples, mas repleta de amor e cumplicidade. A menina floresceu nesse ambiente. Suas notas na escola melhoraram. Ela fez novos amigos, começou a fazer aulas de natação que sempre havia sonhado. Mas eu mantinha tudo isso em completo segredo da minha família. Não por vergonha, mas por proteção. Conhecia minha irmã bem demais para saber que ela transformaria nossa felicidade em motivo de fofoca e comparação. Preferia preservar nosso pequeno mundo perfeito, longe dos comentários venenosos que certamente viriam. Durante esses 2 anos, continuei aparecendo sozinha nos eventos familiares. Suportava as piadas, os comentários sobre minha vida amorosa inexistente, as insinuações sobre meu futuro solitário. Cada palavra doía,
Mas eu pensava na nossa vida em casa, no sorriso da menina me chamando de mãe, nos planos que fazíamos para o futuro, e conseguia suportar tudo. Ele sempre perguntava por que eu não contava para a família sobre nós. Explicava que queria preservar nossa paz, que não era o momento certo, que esperaria a hora perfeita para fazer essa revelação. Ele respeitava minha decisão, embora eu percebesse que às vezes ficava magoado por ter que fingir que não existia quando eu falava da família. O momento perfeito chegou há 3 semanas, quando minha sobrinha, filha da minha irmã, fez aniversário de 7 anos. Era uma festa grande no quintal da casa dos meus pais, com churrasco, piscina inflável, muita criança correndo e aquela confusão gostosa que as festas de família costumam ter. Ele sugeriu que fosse a ocasião ideal para apresentá-lo oficialmente para toda a família. Tínhamos uma surpresa ainda maior planejada. Há 2 semanas ele havia me pedido em casamento numa noite romântica em casa, e eu havia dito sim entre lágrimas de felicidade. Decidimos que a festa seria o momento perfeito para anunciar nosso noivado e apresentar minha nova família para todos. O plano era simples. Eu chegaria sozinha na festa, como sempre fazia, e depois de 1 hora ele apareceria com a menina. Fingiríamos que era uma coincidência. Ele estaria passeando com a filha pelo bairro e resolvera passar para me cumprimentar. Assim, a revelação seria natural, sem parecer armação. Cheguei na festa por volta das 2 da tarde. Era um dia ensolarado de sábado, típico para churrascos de família. Meus primos estavam na piscina com as crianças. Meu pai cuidava da churrasqueira usando aquele avental ridículo que minha mãe tinha dado de presente no Dia dos Pais. E as mulheres estavam na cozinha terminando as saladas e organizando as sobremesas. Como sempre acontecia nessas reuniões, não demorou muito para minha irmã começar com os comentários. Primeiro foram indiretas sutis. Perguntou se eu estava vendo alguém. Comentou que uma colega do trabalho dela conhecia um rapaz solteiro que seria perfeito para mim. Disse que era uma pena eu não ter trazido ninguém para conhecer a família. Eu respondia com paciência, desviava o assunto, ajudava na cozinha para me manter ocupada. Minha mãe percebia o desconforto e tentava mudar de conversa, mas minha irmã estava particularmente inspirada naquele dia. Talvez fosse a cerveja, talvez fosse só maldade mesmo. Por volta das 4 da tarde, quando a festa estava no auge, crianças gritando na piscina, música alta, churrasqueira fumegando, ela resolveu subir o tom. Começou a falar mais alto, sobre minha vida pessoal, direcionando os comentários para que todos ouvissem. Falou sobre como eu estava ficando velha, sobre como seria difícil encontrar alguém na minha idade, sobre como eu provavelmente terminaria mesmo sozinha com meus gatos. Cada palavra era como uma facada, mas eu respirava fundo e pensava no que estava por vir. Em poucos minutos, toda aquela humilhação se transformaria na maior surpresa da vida dela. Quando faltavam 15 minutos para as 5 da tarde, horário combinado para ele chegar, minha irmã estava completamente descontrolada. Tinha bebido demais, estava falando alto demais e claramente curtindo ser o centro das atenções às minhas custas. Foi quando ela cruzou a linha definitivamente. Subiu numa cadeira, sim, literalmente subiu numa cadeira no meio do quintal. Bateu palmas para chamar a atenção de todos e gritou bem alto, com aquela voz estridente que conseguia cortar qualquer barulho. Gente, vamos fazer um brinde para minha irmã, a eterna solteirona dos gatos. O quintal inteiro parou. As crianças pararam de gritar na piscina. Meu pai largou a espátula da churrasqueira. Minha mãe deixou cair o guardanapo que estava segurando. Todos os olhos se voltaram. Para mim, alguns com pena, outros com constrangimento, muitos só esperando para ver minha reação. Por um momento pensei em sair correndo. A humilhação era tanta que senti meu rosto queimar de vergonha. Mas então ouvi o som da campainha da entrada. Meu coração disparou. Ele havia chegado no momento exato. Minha mãe foi atender a porta, ainda em estado de choque pelo comentário da minha irmã. Ouvi vozes no corredor da entrada, passos se aproximando. Minha irmã ainda estava em pé na cadeira, com um sorriso cruel no rosto, claramente satisfeita com o estrago que havia causado. Quando ele apareceu na porta que dava para o quintal, carregando a menina no colo, o silêncio ficou ainda mais profundo. Ele estava lindo, usando uma camisa social azul clara e calça jeans, com a menina usando um vestidinho rosa que tínhamos comprado especialmente para a ocasião. Ela desceu do colo dele e correu na minha direção gritando, "Mamãe!", com aquela voz doce que sempre derretia meu coração. Se jogou nos meus braços como fazia todos os dias quando eu chegava do trabalho, me deu beijinhos no rosto e disse que havia sentido minha falta, mesmo tendo ficado só 2 horas longe de mim. O impacto foi instantâneo.
40 pessoas no quintal presenciaram uma criança de 4 anos me tratando como mãe, com a naturalidade mais genuína do mundo. Não era encenação, não era teatro. Era o amor puro de uma criança que realmente me via como sua mãe. Minha irmã quase caiu da cadeira. Literalmente quase caiu. Teve que se segurar no encosto para não perder o equilíbrio, com uma expressão de choque absoluto estampada no rosto. Sua boca estava aberta, seus olhos arregalados, e pela primeira vez na vida, eu a vi completamente sem reação. Ele se aproximou de nós com aquele sorriso calmo que eu conhecia tão bem, cumprimentou minha família com educação e naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo estar ali. Apresentou-se como meu noivo. Sim, ele disse noivo mesmo, sem rodeios, e explicou que tínhamos preferido manter nossa relação em privado até termos certeza de que queríamos construir uma família juntos. A menina, completamente à vontade, começou a contar para todo mundo sobre nossa casa, sobre os gatos que eram seus melhores amigos, sobre como eu fazia panquecas especiais para ela nos domingos, sobre as histórias que eu inventava na hora de dormir. Cada palavra dela era uma bomba explodindo na cara de quem havia passado anos me humilhando. Meus pais ficaram emocionados. Minha mãe começou a chorar de alegria, dizendo que nunca tinha me visto tão feliz e radiante. Meu pai abraçou ele com força, dando as boas-vindas oficial à família. Meus primos e tias vieram nos cumprimentar, querendo saber detalhes sobre quando tínhamos nos conhecido, há quanto tempo estávamos juntos, quando seria o casamento. Mas o melhor ainda estava por vir. Ele havia planejado uma surpresa que nem eu sabia. No meio de toda aquela comoção, ele pediu silêncio para todos e disse que tinha um anúncio especial a fazer. Ajoelhou na minha frente, no meio do quintal, com toda a minha família assistindo. Tirou uma caixinha do bolso e repetiu o pedido de casamento que já havia feito em casa 2 semanas antes. Mas desta vez acrescentou algo que me fez chorar na hora. Perguntou se eu queria ser oficialmente a mãe da nossa menina também, através da adoção que já tínhamos começado a providenciar. Disse sim entre lágrimas, desta vez na frente de todos que importavam para mim. A menina pulou de alegria, gritando que finalmente ia ter uma mãe de verdade no papel também. O quintal explodiu em aplausos, gritos de felicidade, todo mundo vindo nos abraçar e parabenizar. Foi o momento mais perfeito da minha vida. Depois de anos sendo tratada como a coitada da família, ali estava eu, cercada de amor, com um homem incrível ao meu lado e uma filha que me amava incondicionalmente. Tudo o que sempre quis, tudo o que sempre sonhei, estava se realizando na frente de quem mais duvidou que isso fosse possível. Minha irmã desapareceu. Literalmente desapareceu da festa. Perguntei para minha mãe onde ela estava e descobri que tinha trancado no banheiro há mais de meia hora. Tentei ir falar com ela, mas ela não respondia quando batíamos na porta. Só saía sons de choro abafado. Quando finalmente saiu, estava com o rosto inchado de tanto chorar, a maquiagem completamente borrada e uma expressão que misturava vergonha, raiva e algo que não consegui identificar direito. Tentou dar os parabéns de forma protocolar, mas era óbvio que estava morrendo de constrangimento. O resto da festa foi mágico. A menina brincou com meus sobrinhos na piscina. Ele conversou com meus primos sobre futebol e trabalho. Minha mãe não parava de perguntar detalhes sobre nossos planos de casamento. Era como se ele sempre tivesse feito parte da família. Fomos embora por volta das 9 da noite, depois de receber 1000 convites para jantares, almoços dominicais, churrascos futuros. Minha família estava genuinamente feliz por mim, curiosa para conhecer melhor meu futuro marido e minha futura filha oficialmente adotiva. No caminho para casa, conversamos sobre como tudo havia saído melhor do que imaginávamos. A menina dormiu, no banco de trás, exausta de tanta emoção e brincadeira. Ele dirigia segurando minha mão, e eu me sentia completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, recebemos mensagens carinhosas de toda a família. Minha mãe ligou 3 vezes para combinar um almoço só nosso, para conhecer melhor o genro e a neta que havia ganhado de presente. Meus primos mandaram mensagens pelo WhatsApp parabenizando e se oferecendo para ajudar com os preparativos do casamento. Mas de minha irmã, silêncio absoluto. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem um sinal de vida. Era como se ela tivesse sido engolida pela terra depois da humilhação pública que passou na festa. Uma semana depois, ela finalmente deu sinal de vida. Ligou numa terça-feira à noite, quando eu estava ajudando a menina com a lição de casa de matemática. Sua voz estava diferente, mais baixa, menos arrogante, quase humilde. Pediu desculpas. Não pelas piadas específicas daquele dia, mas por anos de comentários maldosos, de humilhações públicas, de tentar me diminuir sempre que tinha oportunidade.
Disse que passou a semana inteira pensando sobre o que havia acontecido, sobre como deve ter sido doloroso para mim suportar tantos anos de provocações. Mas a conversa tomou um rumo que eu não esperava. Ela começou a chorar no telefone. Não aquele choro dramático que ela costumava fazer para chamar atenção, mas um choro genuíno, de quem estava realmente sofrendo. Admitiu algo que me chocou completamente. Disse que sempre teve inveja de mim. Inveja da minha coragem de viver do meu jeito, da minha independência, da forma como eu construí minha carreira e minha vida sem depender de ninguém. Disse que se casou cedo porque tinha medo de ficar sozinha, que teve filhos porque era o que se esperava dela, que vivia uma vida que na verdade não a fazia feliz. Confessou que seu casamento estava em crise há anos, que o marido chegava bêbado em casa 3 noites por semana, que eles brigavam constantemente na frente das crianças, que ela se sentia presa numa vida que escolheu por medo e não por amor. Disse que quando me via independente, realizada profissionalmente, vivendo num apartamento bonito, viajando quando queria, fazendo o que gostava, sentia uma raiva enorme porque eu tinha conseguido o que ela nunca teve coragem de buscar: autenticidade. As provocações sobre minha vida amorosa eram, na verdade, uma forma de tentar me convencer, e se convencer, de que eu estava perdendo algo importante ao não seguir o roteiro tradicional. Mas quando viu a felicidade genuína que eu irradiava naquele dia, ao lado de uma família que havia escolhido e construído com amor, percebeu que eu tinha encontrado algo que ela talvez nunca fosse ter: um amor verdadeiro. Terminamos a conversa, num tom muito diferente de qualquer interação que já tivéssemos tido. Não exatamente amigas, mas também não mais inimigas. Ela prometeu que trabalharia para melhorar nossa relação, e eu prometi que daria uma chance para conhecermos uma a outra, sem as máscaras e defesas que sempre usávamos. Nos meses seguintes, muita coisa mudou na dinâmica da família. Minha irmã começou terapia para trabalhar seus problemas pessoais e conjugais. Ela e o marido foram para a terapia de casal também, tentando salvar um casamento que estava por um fio há anos. Nosso relacionamento melhorou consideravelmente. Não viramos melhores amigas da noite para o dia, mas pelo menos as provocações pararam completamente. Ela começou a tratar minha futura filha com carinho genuíno, e as crianças dela adoraram ter uma prima nova para brincar. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena, mas emocionante no jardim da casa dos meus pais. A menina foi nossa daminha de honra, usando um vestido branco com detalhes rosa que ela mesma escolheu. Carregava uma cestinha com pétalas de rosa e um cartaz pequeno escrito: "Aqui vem minha nova mamãe oficial." Minha irmã foi madrinha. Algo que nenhuma de nós imaginava que fosse acontecer alguns meses antes. Ela fez um discurso emocionante durante a cerimônia, pedindo desculpas publicamente pelos anos de comentários maldosos e desejando que nossa família fosse sempre tão feliz quanto parecia naquele momento. O processo de adoção da menina foi concluído 2 semanas depois do casamento. Quando saímos do cartório com os papéis oficiais que me tornavam legalmente mãe dela, ela insistiu que fôssemos direto para a sorveteria comemorar. Disse que era o dia mais feliz da vida dela porque finalmente tinha uma família completa. De verdade. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, nossa vida é ainda mais perfeita do que eu sonhava. A menina está florescendo na escola, fez várias amizades novas e começou aulas de piano. Algo que sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade. Ela chama meus pais de vovô e vovó, com a naturalidade de quem sempre fez parte da família. Meu marido se adaptou perfeitamente à nossa rotina familiar caótica. Participa de todos os almoços dominicais, churrascos de aniversário, reuniões familiares. Meus pais o adoram. Meus primos o consideram como um irmão mais novo. E até minha irmã desenvolveu uma relação respeitosa e carinhosa com ele. Expandimos a família felina também. Adotamos mais 2 gatinhos que estavam precisando de lar. E nossa casa virou oficialmente um santuário de amor entre humanos e felinos. A menina adora ajudar a cuidar de todos eles, e eles retribuem dormindo agarrados com ela todas as noites. Minha clínica veterinária cresceu bastante no último ano. Abri uma filial em outro bairro e contratei 2 veterinários para me ajudar. O sucesso profissional combinado com a felicidade pessoal me deu uma energia que não sabia que tinha. Quanto à minha irmã, ela conseguiu salvar o casamento através da terapia de casal. Não é um conto de fadas. Eles ainda têm problemas para resolver, mas estão trabalhando juntos para construir algo mais saudável para eles e para as crianças. Nossa relação também melhorou drasticamente. Não somos íntimas, provavelmente nunca seremos, mas desenvolvemos um respeito mútuo que não existia antes. Ela parou completamente com os comentários maldosos, e eu parei de ficar na defensiva o tempo todo quando estava perto dela. O mais interessante é que ela começou a buscar sua própria independência. Voltou a estudar,
está fazendo um curso de administração à noite. Conseguiu um emprego meio período numa empresa de contabilidade e está a redescobrir quem é além de esposa e mãe. Às vezes, quando estamos juntas nas reuniões de família, ela me agradece. Diz que a humilhação daquele dia no churrasco foi o empurrão que precisava para parar de projetar suas frustrações em mim e começar a trabalhar em si mesma. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebo que a vingança mais doce não foi planejada. Foi simplesmente viver minha vida da forma mais autêntica possível, construir uma família baseada no amor verdadeiro e encontrar a felicidade sendo exatamente quem eu sempre fui. A ironia é deliciosa. Ela passou anos me chamando de solteirona dos gatos. E hoje eu sou uma mulher casada, mãe de uma menina incrível, dona de uma clínica veterinária próspera. E sim, ainda tenho meus gatos, que agora fazem parte de uma família grande e feliz. Não preciso mais provar nada para ninguém. Não preciso mais suportar comentários maldosos sobre minha vida. Construí algo sólido, verdadeiro e duradouro do meu jeito, no meu tempo, com as pessoas certas. E o melhor de tudo é que a menina está crescendo vendo um exemplo de mulher, que não abriu mão dos seus sonhos, que não se conformou com menos do que merecia, que teve coragem de esperar pelo amor verdadeiro. Espero que ela leve essa lição para a vida toda. Hoje, quando olho para trás, sou grata até pelos momentos difíceis. Eles me fortaleceram, me prepararam para valorizar ainda mais a felicidade quando ela chegou, e me ensinaram que a melhor resposta para quem duvidou de você é simplesmente viver bem. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.